Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Nutraform Podcast. Esse podcast que vai trazer muito conhecimento, insights para você sobre vida, qualidade de vida, saúde, alimentação, musculação, muita coisa boa. Eu sou Eric Moreira, sócio fundador aqui do HubX Studio, uma produtora que tem soluções completas para quem é produtor de conteúdo, e hoje a gente está aqui para apresentar esse novo projeto que é o Nutraform Podcast. E nada melhor do que os sócios fundadores da Nutraform, que é o Fábio Freitas e a Franciele Freitas. Pessoal, obrigado por topar bater esse papo, obrigado por topar criar esse projeto para criar um novo canal de comunicação com vocês, seus clientes, colaboradores, fornecedores. Primeiro, eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente começar esse papo do primeiro episódio do Nutraform Podcast. Vou começar aqui com o grande Fábio. Eric, primeiramente agradecer aí pelas tuas boas-vindas, agradecer pela oportunidade que você está dando para a Nutraform. E a gente está aqui, como você bem disse, né? A gente está aqui para apresentar a nossa empresa, para falar um pouquinho da história dela, para dizer que esse projeto é um projeto que não começou agora. A gente tem um objetivo de apresentar para as pessoas uma oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, de usufruir de produtos que de fato vão entregar aquilo que eles prometem. Então, a gente veio aqui falar de coisa boa. Só coisa boa, porque é saúde, bem-estar, Exatamente. oportunidade de negócio que a gente pode falar lá na frente. Exato. Né? Então a gente vai conseguir enxergar tudo isso à medida que nós tivermos os próximos episódios, não é? Legal. Então, nesse primeiro momento, a nossa ideia é que as pessoas conheçam a gente, os fundadores da Nutraform, e de uma forma muito fluida, muito natural, conhecer os produtos da Nutraform. Então a gente tem certeza de que as coisas elas vão acontecer de uma forma muito natural, e o objetivo é, de fato, entregar para as pessoas algo que vai valer a pena consumir, em todos os sentidos. Legal, muito bom, muito bom. E você, Franciele, como é que você está se sentindo aqui apresentando esse novo canal de comunicação da Nutraform? Muito feliz, Eric, com esse episódio inaugural, né, aqui em primeira mão, para a gente estar falando um pouquinho de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar. A gente é o primeiro episódio da temporada, vem aí muita coisa boa, muita informação, muito conteúdo para aquelas pessoas que querem saber um pouquinho mais. A gente vai estar trazendo aqui um time de especialistas para trazer informação de qualidade para aquelas pessoas que precisam, que estão buscando mais, que querem se cuidar, que querem cuidar da sua saúde, da sua estética, do bem-estar em geral. Então, legal, muito feliz aqui. Legal, a gente desenhando ali, planejando esse projeto, né? A gente desenhou os episódios, tem muito conteúdo bacana que a gente vai falar mais pra frente, mas ó, fiquem ligados, tem muita informação de qualidade para você. Mas pro pessoal que tá chegando agora, acompanhando, assistindo esse episódio, se vocês pudessem dizer, a Nutraform é uma empresa de suplementos, de saúde e bem-estar, como que a gente poderia definir a Nutraform? Bom, a Nutraform é uma empresa que ela tem como proposta melhorar a vida das pessoas. Certo. Então, em que sentido? No sentido mais amplo, tá? Então, eu gosto de dizer, Eric, que se as pessoas elas sentirem aquilo que nós sentimos, usufruindo dos benefícios dos produtos, e principalmente em relação ao propósito que a gente tem, se a gente conseguir uma pequena parte disso, do que a gente vive, porque a gente vive a empresa de fato, a gente vive a empresa. Nós não somos pessoas que apenas dizem que é bom sem ter a certeza de que é bom. Então, se você tiver a oportunidade um dia de tomar um café com a gente pela manhã, bem cedo, você vai ver que a gente já começa o nosso dia
vivendo a experiência da Nutraform. Legal. Tá? Então, nós não somos... A gente costuma dizer que a gente vive uma verdade. Então, a gente usufrui dos produtos. Tá? A gente ingere os produtos. Vocês literalmente vestem a camisa e usam os produtos, consomem, são produtos do produto, né? Até falo, né, do casal que tá bem fisicamente, tudo. A gente conhece, sei lá, educadores físicos, às vezes, que estão fora de forma. Como é que você compra aquele serviço? Então, vocês consomem os produtos e vivem os produtos, né? Que dão essa suplementação, essa qualidade de vida para vocês também, né, Francesco? Isso, nós somos uma marca, né, de suplementos alimentares. Então, a gente realmente tenta se propor aquilo que a gente está entregando, né? Eu e o Fábio, a gente tem uma rotina saudável, a gente acorda já, como o Fábio bem disse, né? No café a gente já começa a tomar os produtos e a gente faz atividade física, inclusive, disseram, né? Tem um estudo que diz que o casal que malha junto perde mais calorias. Oh, rapaz, eu vou ter que mandar essa para minha namorada, recado para meu marido. A gente está tentando aqui, ver se dá certo. Legal. Mas realmente a gente quer entregar qualidade de vida, a gente quer entregar bem-estar para as pessoas, né? Então a gente tem essa marca que não é mais uma marca de suplementos, é realmente algo que possa proporcionar bem-estar, que possa proporcionar disposição. A gente tem uma linha variada disso, né? Temos para o público que quer buscar apenas qualidade de vida, bem-estar. A gente tem uma linha também para aqueles que querem performance. A gente tem creatina, pré-treino. Então a gente consegue atender a sua necessidade. Então, de acordo com a sua necessidade, a gente vai ter algo para te entregar saúde, para te entregar disposição, para te entregar performance. E é isso que a gente quer fazer também aqui no podcast. Além disso, a gente quer entregar conteúdo, quer te dar dicas, quer te dar um direcionamento de como começar. Ou você que tenta fazer uma atividade física e para por muitas vezes. Então, a gente precisa ter aliados. Então... E falando aliado, né, o que eu consigo ver é que a Nutraform é um aliado de quem quer ter uma qualidade de vida, quer ter um desempenho melhor na atividade física. Então é um parceiro mesmo, as pessoas têm que ver vocês como um parceiro por tudo que vocês entregam, que a gente vai falar muito aqui, não é isso? E o objetivo desse podcast, quando vocês contactaram a gente, né, e tiveram essa ideia, porque a ideia veio de vocês, o podcast é uma forma leve de produzir conteúdo, vocês já se posicionam muito bem nas redes sociais, né, quando eu comecei a acompanhar, vocês já produzem conteúdo legal, bacana lá, mas o porquê do podcast, né, para dar mais conhecimento sobre suplementação alimentar, sobre nutrição, é para dar insights, é para... Qual foi o objetivo principal? Qual foi a dor que vocês quiseram resolver criando esse podcast? Muito bem, é uma excelente pergunta. As redes sociais, elas disponibilizam um tempo muito, muito curto. Então, a gente entende que o podcast ele possibilita que a gente tenha um tempo maior de comunicação com as pessoas que querem receber esse conteúdo, não é? Então, o podcast ele vai possibilitar que a gente se aprofunde bem mais, tá? Então, a gente vai ter nas nossas redes sociais uma comunicação clara e objetiva, mas também, não é? A gente sabe que sempre fica aquele gostinho de quero mais. Sim. Então, assim, bom, eu quero saber um pouco mais a respeito disso. Então, onde é que o nosso cliente, né, o nosso parceiro, ele vai ter mais um conhecimento mais aprofundado? No podcast. Sim, legal. Tá? E conversando com a Franciele, né, que ela dá cara também para vários criativos, vários vídeos e postagens nas redes sociais, você realmente coloca a cara ali para humanizar a marca, que é uma marca humanizada, diferente de muitas marcas que se distanciam, vocês tentam humanizar a marca e o podcast ajuda muito para isso também, né? Para trazendo essa informação para os clientes de vocês, quem está buscando mais saúde, mais qualidade de vida com suplementação alimentar, né, Francesco? Isso, é uma forma de a gente estar mais próximo dos parceiros, né? A gente tem parceria com vários profissionais da saúde, a gente entende que hoje podem falar de profissões do futuro, mas eu acredito que a profissão do futuro já existe, que é o profissional da saúde. São os educadores físicos, são nutricionistas, nutrólogos, médicos que tratam da saúde, do bem-estar,
para você envelhecer com uma vida saudável, né? Não é só envelhecer, não é só longevidade, é realmente você chegar bem. Hoje a gente já vê pessoas com 60 anos correndo. Eu posso falar até da minha sogra, nós Sim, temos tem 3 muitos filhos exemplos, né? pequenos, e ela corre, brinca e sobe e desce. Então, assim, não é só envelhecer com saúde, e isso a gente tem que começar hoje, né? Tem que começar na adolescência. Então, a gente quer realmente estar mais próximo das pessoas. E em relação ao que você falou da marca, né? Realmente a gente faz questão de mostrar quem está por trás, né? Quais são os nossos propósitos, os nossos objetivos, mostrar realmente a nossa identidade. Legal, legal. E eu queria entender um pouquinho mais para o público também entender um pouco da história da Nutraform, da fundação e do crescimento, né? Quando que foi fundado? Quando vocês tiveram a ideia, vamos criar uma empresa de suplementos para atender essa demanda de pessoas que querem ter mais qualidade de vida? Legal. Eric, essa história ela começou em 2007. Então já tem um tempinho, não é? Daqui 17 anos aí, né? 17 anos. De história, né? Tá? Ela começou onde? Eu era professor de duas disciplinas que as pessoas gostam muito, que é matemática e física. Vixe. Eu era professor de matemática e física. E eu conheci a Franciele, né? Era uma história que tinha tudo para dar muito errado e deu muito certo. Porque a Franciele era minha aluna. Sim. E eu era professor dela. E o pai da Franciele, ele tem uma longa história, uma longa jornada trabalhando no segmento farmacêutico. Ele é empresário, dono de farmácia. E como eu era bem mais velho que ela, como eu era professor dela, eu precisei me aproximar do pai dela para, a moda antiga, pedir para namorar com ela. E ela era muito jovem nessa época. Então... Nessa época não, até agora. Então, assim, foi um relacionamento meu com o pai dela que começou de uma forma muito positiva. Ele gostou muito de mim, eu gostei muito dele. E para encurtar, né, o que acabou acontecendo é que eu me tornei sócio dele na farmácia. Certo. Tá? Começou a entender desse mundo do universo farmacêutico que é gigantesco, né? Exatamente. Então, eu comecei com ele efetivamente em novembro de 2007, nós iniciamos a sociedade, e eu saí da sala de aula, eu já lecionava há 14 anos, então eu saí da sala de aula e eu pulei de paraquedas nesse segmento completamente novo para mim. Novo o segmento e novo empreender também, ter um negócio, né? Gerir pessoas, resultados, né? É interessante, Eric. Eu sempre empreendi, sempre. Antes disso, eu já tinha sido empresário na área de educação. Então, foi aí que eu comecei, muito jovem. Eu comecei com 18 anos e eu costumo dizer que Deus escreve... Tem um ditado, né? As pessoas dizem, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Então, todas as coisas que acontecem, elas cooperam para o bem. Então, eu precisei ter uma experiência na sala de aula para conhecer a Franciele, para conhecer a família dela, e aí sim, iniciar as minhas atividades empresariais no segmento farmacêutico, e aí eu saio da sala de aula, eu saio da atividade empresarial nesse segmento, e literalmente eu caio de paraquedas em cima desse segmento. Ninguém me conhecia, o pai dela já era uma pessoa muito conhecida no segmento, muito respeitada. Isso foi muito importante para mim, porque foi uma excelente porta de entrada, Sim. não é? Então eu fui apresentado por uma pessoa, por um empresário respeitado, conhecido no segmento, e já atuava há 20 anos no segmento de farmácia. Então, eu sempre tive vontade de trabalhar com o comércio.
Eu queria ser empresário comerciante. Gostava Então, de vendas, de aumento de resultados, crescimento. pronto. E foi assim que a gente dividiu a sociedade. O pai dela, com a expertise dele, atuava comercialmente, tocava o negócio lá na ponta, atendendo o cliente, e eu ficava ali nos bastidores, implementando a parte de gestão, tá? Então, assim, os anos passaram, a empresa cresceu e nós identificamos, eu em alguns momentos eu ia para frente da farmácia, tinha contato com os nossos clientes, conversava com os nossos balconistas, o pessoal que está ali mesmo atendendo o cliente no dia a dia. E nós sempre vendemos muito bem produtos para a qualidade de vida. Porque o que acontece? Quem está assistindo o podcast sabe disso, né? Algumas pessoas acham isso bom, já outras acham isso ruim. É quando você, com certeza você já entrou numa farmácia e o balconista ele te oferece uma vitamina. Até o formato, o estilo das farmácias mudaram muito. Antigamente, quando eu falo antigamente, 30, 40 anos atrás, você só ia para a farmácia para comprar remédio quando estava doente. Hoje em dia, em farmácia, você encontra suplementos, você encontra Exatamente. vitaminas, você encontra outras coisas. Então, farmácia tem esse novo olhar também, né? Isso, exato. Então, não é só o tratamento da doença, da enfermidade, mas é a prevenção. Então, isso sempre foi muito forte dentro do nosso business, do nosso negócio. O que foi muito forte? O cliente entrar e ele ter essa abordagem, tá? De oferecer alguma coisa para ele, um plus para ele, tá? Então, Eric, você está tomando vitamina C? Não, não tô não. Olha, você devia tomar vitamina C. A gente está com essa vitamina C aqui com um preço bem legal, acessível e tal. Então, e aí eu comecei a notar esse movimento dentro da empresa e que esses produtos, eles eram produtos que entregavam muito benefício para o cliente. E aí surgiu a ideia de nós termos uma marca própria de produtos dentro da farmácia, dentro da rede de farmácias, tá? Você já tinha um canal de distribuição, que era a farmácia, Exato. e você já vendia suplementos de outras marcas, porque não a marca própria, não é isso? E nesse momento nós tínhamos uma franqueadora, nós tínhamos uma bandeira em que a gente abriu um negócio, um modelo de franchising, e a gente tinha as nossas farmácias e a gente tinha clientes franqueados. Então a gente já tinha um canal de vendas dos produtos. E aí foi aí que surgiu a Nutraform. E eu comecei a fazer algumas viagens, a me aprofundar. Algumas pessoas percebendo o meu interesse, começaram a me indicar alguns eventos para participar, algumas feiras. Então eu comecei a viajar, eu comecei a pesquisar, eu comecei a visitar indústrias. Eu comecei a me aprofundar nesse novo negócio, não é? Que até aquele momento a gente enxergava a Nutraform só dentro do nosso próprio negócio. Sim. Tá? A gente ainda não enxergava a Nutraform fora do negócio. Por quê? Até mesmo porque os outros players que concorriam com a gente, eles certamente, se nós fôssemos oferecer os produtos da Nutraform, eles meio que iam dizer, poxa, a gente não vai comprar esse produto porque a gente vai estar no nosso negócio anterior a esse. É muito comum as pessoas dizerem, eu não vou alimentar um dragão. Sim, você está alimentando a concorrência, né? Exatamente. Porque a marca é vinculada à farmácia no começo, né? Então assim, mas tudo bem, a gente realmente iniciou o negócio, não é? Antes eu, como disse, visitei algumas fábricas no Brasil, não é? Isso foi muito importante porque, primeiramente, relacionamento, porque eu fiz questão, né? A gente hoje é muito comum nos negócios as pessoas dizerem, não, você não precisa vir aqui não, a gente faz uma call e a gente vai se conhecer pela call.
eu ainda sou um cara que gosto muito de ter uma conversa presencial, olho no olho. E foi o que eu fiz. Então, surgiram relacionamentos muito bons com donos de indústria, tá? E também foi muito importante porque eu fiz visitas a indústrias. Claro que eu não vou citar o nome, porque o que eu vou falar agora desabona essas indústrias, mas eu tive a oportunidade de conhecer muita indústria que não tinha boas práticas, tá? Tá aí, os termos, não é? Boas práticas, as normatizações da Anvisa. Então, toda essa jornada foi muito importante e a gente só teve condição de aprender porque a gente passou pelo segmento farmacêutico. E é legal você falar da questão da Anvisa, né? Quem conhece, a Anvisa é muito rigorosa. Tem gente que diz que é rigorosa até demais. Por um lado é bom porque você só vai ter suplementos como vocês têm se passar pelo crivo ali de todos os critérios que passam ali pela Anvisa, por exemplo. Então, tem gente que diz que é rigorosa comparado com outras, com o FDA americano, por exemplo, mas você ter uma Anvisa te dá uma segurança saber que os suplementos que foram aprovados por ela são suplementos bons, né? Muito bem. Agora, quem está assistindo o podcast precisa ter muito cuidado ao consumir suplementação. Por quê? Porque tudo que você falou está correto, tá? Existe uma Anvisa que, em alguns aspectos, é mais rigorosa do que o FDA americano. Você está corretíssimo. Agora, ainda existe muito processo de produção de suplemento alimentar que não tem qualidade, tá? Então, a gente precisou ver tudo isso de perto e tomar decisões importantes. Então, primeiramente, já existia uma bagagem, um know-how em relação à farmácia, porque a farmácia é muito fiscalizada. Então, já tinha ali uma bagagem das tratativas com fornecedores, já tinha ali uma bagagem, uma jornada já com funcionários. Nós chegamos a ter mais de 200 funcionários na nossa folha de pagamento. Então, a gente precisou montar uma estrutura de gestão de tudo isso, tá? A própria legislação, as mudanças de legislação da Anvisa, e aí a gente está falando de medicamento, não é? A gente não pode dizer que o rigor do suplemento ele é idêntico ao rigor do suplemento. Até mesmo porque quem está assistindo o podcast e tem um conhecimento mais aprofundado sabe, medicamento tem que ter bioequivalência e biodisponibilidade. Tá? Então, o processo ele é bem mais rigoroso. Mas a boa notícia é que o suplemento ele também vai ficando, a legislação vai ficando cada vez mais rigorosa também. Mas ela ainda está ainda distante do medicamento. Por que é importante a gente falar a respeito disso? Porque se existe ainda uma distância, significa dizer que tem muita gente produzindo suplemento sem qualidade. Tá? A gente se depara com algumas notícias que, por exemplo, falsificação de suplementos, marcas já de players renomados no mercado e de vez em quando a gente se depara com lotes falsificados. Então, o podcast ele também tem esse objetivo. A gente vai falar aqui de como se certificar de que o suplemento ele tem uma procedência, se a rotulagem ela tem as informações que precisam ter na rotulagem de informação nutricional, de farmacêutico ou químico responsável. Então, tudo isso a gente, ao longo dessa primeira temporada, a gente vai ter a oportunidade de falar. Mas aí, voltando para a questão do histórico da origem, né? Então, enfim, eu tive a oportunidade de viver tudo isso, conhecer indústrias, ficar perplexo com muita coisa que eu vi. Tá? Falando aqui rapidinho, eu me lembro que eu entrei uma vez em uma indústria e eu fui lá para ver um maquinário, que eu tinha muita curiosidade de ver aquele maquinário, não por vídeo, mas eu queria ver como presencialmente funcionando o maquinário. Então eu fui conhecer esse maquinário. Cheguei lá, o maquinário estava quebrado. E aí eu falei, bom, mas tudo bem, quando o maquinário está quebrado, é por isso que eu digo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não é?
E aí você fez essa pesquisa, conheceu todo esse mercado e soube escolher parceiros que iam trazer credibilidade para a marca de vocês, né? Exato. Aí, nesse momento, eu me deparei, eu perguntei lá para a pessoa responsável pela produção. Tá, o maquinário quebrou. Quando quebra, como é que faz? Ele disse, não, a gente produz nessa sala. A gente entrou numa sala e assim, tinham 2 pessoas dentro dessa sala. Uma pessoa com a vassourinha na mão e uma pá, com a máscara, aquelas máscaras tipo máscara de gás lacrimogêneo, Sim. sabe? Praticamente não dava para ver essas pessoas dentro da sala, porque tinha muita matéria-prima em suspensão, tá? E o pessoal encapsulando os produtos manualmente. Então eu fiquei perplexo com aquilo, tá? Aí assim, você me pergunta, e isso é comum? Muito mais comum do que a gente imagina. Então nessa jornada eu conheci aquilo que eu estou citando como um exemplo ruim, mas eu conheci também aquilo que eu posso dizer que é de excelência. Então foi com esses parceiros que a gente começou a trabalhar lá em 2016 e a gente ainda continua trabalhando com eles, tá? E a Franciele, quando que entrou e se engajou ali no começo da Nutraform? Até como que vocês escolheram o nome, né? Porque é uma das grandes dificuldades de tudo na vida, é escolher nome de filho, de empresa, é uma decisão importante que eu acho que vocês têm alguma história por trás, como que foi a escolha do Nutraform. Sim, Eric, nós temos 3 filhos. Só um pouquinho mais. Nós temos 3 filhos e, engraçado, eu sempre gostei muito de estudar, trabalhar. E quando fiz minha graduação, fiz minha pós-graduação, nunca tive aquele desejo de ser mãe, mas aconteceu, nosso primeiro filho, né? Eu parei para fazer um tratamento e veio o primeiro filho. Então, quando eu olhei para ele, eu não, para tudo, né? Tem aquela frase clichê que diz que quando nasce um filho, nasce uma mãe, e foi bem isso que aconteceu. Então, eu passei um tempo ali nos bastidores, realmente se dedicando. Nós temos hoje 3 filhos, pequenos ainda. E quando foi agora em 2022, né, eles já estão mais grandinhos, então eu falei, Fábio, agora toca para mim, que eu vou fazer o gol. Então, a gente realmente começou a expandir, né, como ele bem disse, era no mercado farmacêutico, a gente começou a expandir nacionalmente, né? Os primeiros contatos a gente fez com alguns influencers, como o Fábio falou, a gente preza muito a verdade. Então, foram influências assim, escolhidas a dedo, que realmente usaram a suplementação. Tem os resultados. Então, ela hoje fala, até hoje a gente está com uma, que ela fala porque ela viu, ela fez exames antes, durante e depois da suplementação da Nutraform. Ela tem várias histórias incríveis para contar de benefício que teve, né? Um dos nossos produtos, eu posso até citar aqui, que é o Revita, o cabelo, pele e unhas. Ela tinha tido um acidente e estava com problema na questão capilar e trouxe um benefício incrível, o Revita. Então, a gente começou a expandir nacionalmente, né? Hoje a gente atende o Brasil todo. Legal esse ponto você falar, porque pegando um pouco da história que o Fábio trouxe, né? Começou como vendendo nas farmácias e em um momento X vocês colocaram, ó, temos que ir para a internet, temos que ter e-commerce, temos que ter parcerias com influencers. Esse foi um pouco do olhar que você trouxe para a empresa, né? Exato. Então, hoje a gente atende o Brasil todo digamos, com muita excelência. Né, são os produtos, todo o nosso portfólio, se você olhar, né, a qualidade que tem o rótulo, então é tudo realmente pensado, com muito carinho, com um olhar realmente do cliente, né, como a gente disse, não queremos ser mais uma marca, mas realmente entregar qualidade em todos os sentidos. Então, a gente começou a fazer essa expansão, né, começamos também a visitar profissionais da saúde. Em 2023, ano passado, nós fizemos em junho um jantar de lançamento com vários profissionais da saúde, reunimos, apresentamos a marca, apresentamos o nosso portfólio. Então, hoje a gente tem grandes parcerias incríveis com esses profissionais da saúde, porque é um time. Né? Você, quando começa a praticar atividade física, você vai precisar de um suporte para isso. Então, você vai para a suplementação, você precisa de um suporte também alimentar. Então, você vai no nutricionista. Então, é uma rede de apoio que um caminha junto com o outro.
Então, a gente realmente começou a ter esse olhar voltado também para a nutrição, para ser um suporte, né? Porque muitas vezes, por mais que você se alimente muito bem, que você, eu me alimento muito bem, mas não tem como você ingerir todas as quantidades de vitaminas, minerais que o seu corpo precisa diariamente. Então, a gente falando sobre nós mesmos, a gente precisa desse suporte, né? Então, eu, mãe, tenho uma rotina puxada, acorda cedo. Então, a gente precisa desse suporte, foi o que a gente quis entregar com a Nutraform. Você falou da logo, né? A nossa logo, ela tem esse botão do on. É um botão de on e off. De ligar, né? Ligar a pessoa, ligar o ser humano, né? Ligar e desligar também, Sim. porque o som é outra parte importante. Então, esse equilíbrio, né, de você ter saúde, disposição, ter qualidade de vida no que você se propõe no seu trabalho, na sua família, né? Por quantas vezes a gente perdeu algum evento, algo importante, porque não estava pronta, né? Não estava cansada, enfim. Então, é ter esse olhar de equilíbrio, de que você precisa ter um suporte de alimentação, de sono, de suplementação, de qualidade de vida e bem-estar. Né? Então... E hoje, as pessoas que querem conhecer, porque eu já atuei no mercado de suplementos, né? A gente conversou isso já tive uma franquia de suplementos. Existe uma gama imensa de marcas, de linhas, de produtos, né? E vocês, quando vieram, pelo que o Fábio falou, não queriam ser mais do mesmo. Procuraram parceiros de excelência para entregar um produto de excelência, né? E hoje, quem quer conhecer os produtos de vocês, encontram principalmente no site, na internet, né? Pelas redes sociais ou pelo site, ainda está vendendo nas farmácias? Como que tá os canais onde o cliente encontra a Nutraform? A nossa plataforma é uma plataforma omnichannel. Então, não existe dificuldade para chegar até a Nutraform. Então, a gente vai estar lojas físicas, lojas especializadas, lojas de suplementos e produtos naturais, farmácia, e-commerce, que é o nutraform.com.br, pelo direct no Instagram também, o nosso o arroba Nutraform Brasil, e WhatsApp. Nós temos também um atendimento comercial pelo WhatsApp. Entrega em casa, tem serviço? Nós temos sim. Nós temos um serviço de entrega domiciliar, tá? Inclusive, Eric, nós temos feedbacks muito positivos em relação à nossa entrega, tá? Primeiramente porque nós temos todo um cuidado em ter um diferencial de excelência, tá? Eu me lembro uma situação que uma cliente, ela entrou em contato com a gente, porque toda a nossa rotulagem lá tem um número de saque, porque tem que ter. Então, através do saque, ela entrou em contato com a gente e ela mandou uma foto pelo WhatsApp de um restinho de produto, 6 cápsulas que tinham dentro do frasco. E era um período de chuvas, então o que acontece? Ela retirou a sílica, que ela é aquele saquinho, né, que tem um pozinho, parece sal dentro dos produtos, tem que ter, para quê? Para absorver a umidade. Então, chovendo, ela tirou a sílica, porque estava já no final, então ela tirou a sílica, e o produto absorveu, no caso era um colágeno, absorveu umidade. E ele ficou amarelado. Então ela entrou em contato, disse, olha, eu posso ingerir? Aí eu disse assim, olha, não, com essas características não é interessante que você ingira o produto. Ah, não, tudo bem, ela se deu por satisfeita, né, com a explicação. Mas o que a gente fez? A gente pediu o endereço dela, sem ela pedir. E a gente mandou um frasco novo para ela, lacrado, ela recebeu em casa. Tá? Cara, isso é legal porque mostra o comprometimento com o relacionamento com o cliente, né? Vocês não tinham a obrigação de mandar, né, aquele novo produto e ela nem pediu, não, né, nem reclamou, só estava querendo tirar uma dúvida e vocês tiveram aquela atenção. E isso é importante hoje em dia, marcas fazerem isso. A gente vê muitas marcas só fazendo o básico ali, que o básico bem feito já é importante, mas fazer essas coisas a mais é que realmente encanta o cliente, né? Exato. Então, essa tem sido, desde sempre, uma marca da Nutraform. Tá? Então,
Se a gente puder fazer a entrega para o cliente naquele dia, a gente entrega, tá? Se a gente puder, a gente faz isso. De modo que surpreende o cliente. Então, a gente tem evidência disso que estamos falando. Não são meras palavras. Então, a gente tem nos nossos contatos com clientes por e-mail, porque assim, tem cliente que faz questão de demonstrar a gratidão com palavras. Então, faz uma ligação, manda um áudio, digita um texto no WhatsApp. Então, isso, para a gente, é algo muito positivo, porque a gente trabalha para isso. Tá? O nosso negócio, a gente entende que o lucro, a viabilidade financeira dele, ela vai ser uma consequência, um resultado desse trabalho que a gente faz. Então, isso com o cliente, com o consumidor final, com os nossos parceiros, então, lojista, tá? A gente sempre diz para o lojista que tem os nossos produtos que não existe possibilidade de perda do produto. Por quê? Agora, claro, precisa ter uma comunicação, tá? Entrou em contato com o nosso trade para a gente fazer uma ação para fazer o produto girar, a gente tem estrutura para isso. Então, a gente tem equipamentos que a gente leva para o lojista e a gente faz ações lá. Importante ter essas ações, né, nos pontos de venda, porque, querendo ou não, o cliente, o consumidor, ele chega numa loja especializada, uma loja de suplementos, e ele vê aquele mundo de suplementos, mundo de marcas, e às vezes ele fica sem saber o que escolher. Quando tem uma ação dessa pontual, o ser humano é impressionante. Tem uma ação, ele degusta ali, ou então ele vê, ele toma uma decisão mais assertiva, e é importante ter essas ações, né? E a gente também diz para o lojista, diz para o parceiro que a chance de um produto vencer na prateleira da loja dele é muito, muito diminuta, né? Existe hoje no mercado uma gama, né? As pessoas se perdem. Eu vou dar um exemplo aqui. Produtos com magnésio. Então tem o cloreto de magnésio puro, nós temos no nosso portfólio, mas tem o magnésio dimalato, tem uma gama enorme de produtos com magnésio da sua composição, não é? Fora as associações. Então, o nosso portfólio, Eric, é um portfólio de produtos que a gente diz sem medo de errar, que todas as pessoas, sem exceção, quando elas têm contato com o portfólio de produtos da Nutraform, pelo menos um produto elas vão precisar para suplementação, né? E aí remete a gente lá na história do começo da Nutraform, tá? A Franciele falou do botão de on, não é? Aí você contribuiu dizendo, é para ligar as pessoas, exatamente. E faltou falar sobre a Nutraform, não é? Então, o que é Nutraform? Qual o significado disso? Porque tudo tem um significado. O nosso objetivo é nutrir a vida das pessoas, é nutrir a forma das pessoas, tá? Então, assim, e cada um tem a sua forma. É importante que a gente frise bem isso. Porque tem pessoas que se sentem bem um pouquinho acima do peso. Sim. Mas às vezes o cara está acima do peso e você faz um check-up e os exames dele estão todos ok. Sim. Colesterol ok, triglicérides ok, glicemia ok. E de outro lado você pega um cara bem magrinho, franzino, e você faz um check-up nele e você vê que esse cara tem colesterol alto. Sim, sim. Por conta de fatores hereditários, um histórico familiar, etc. Então, para a gente o importante é nutrir a forma das pessoas, é nutrir como as pessoas estão. Legal. Sem ter um biotipo ideal, não é? Não, você tem que ser musculoso, ou então você tem que ser magro ou magra demais. Não, a nossa premissa, uma das nossas premissas é o quê? É qualidade de vida. Legal. É estar bem. Ainda falando um pouco sobre a história da empresa, né? Tem uma fala do Steve Jobs que eu gosto demais, que ele fala assim, em um evento, ele falou, a gente nunca consegue conectar os pontos olhando para frente, só olhando para trás. Se vocês fossem pegar a história da Nutraform, né, que estabelecida mesmo em 2016, apesar de ter começado em 2007, todo esse conhecimento e pesquisa, mas se vocês fossem olhar para trás, Franciele, quais vocês diriam que são marcos importantes da empresa? Ou
No ano tal a gente abriu o e-commerce, no outro ano a gente começou o marketing de influência, ou a gente mudou um parceiro. O que vem na cabeça de vocês como marcos importantes da Nutraform? Interessante você perguntar, porque muitas pessoas falam, né? A Nutraform é uma empresa nova. É quando a gente fala, não, iniciou em 2016. Mas nós começamos a investir nesse marketing, nessa divulgação, nesse brand da marca, realmente em 2022. Quando nós colocamos o e-commerce, fazemos divulgações nacionais, então hoje a gente envia para todos os estados do Brasil. Então, temos clientes em todo o Brasil. Em 2023, que foi esse lançamento ao profissional da saúde, então a gente chegou realmente com uma marca cearense, uma marca que está junto. Você até perguntou alguns diferenciais da Nutraform. Um é esse, né? Porque às vezes marcas muito maiores ou muito consolidadas não dão o suporte que o profissional precisa. Sim. Participação de um evento, degustação. Então, a gente consegue acolher esse profissional, a gente consegue atender com maior qualidade. E em 2023 aconteceu esse lançamento e hoje a gente pode dizer que nossa marca também é muito prescrita, né, por médicos, nutrólogos, profissionais da saúde em geral, educadores físicos. Então, são pessoas que, como a gente repete, né, realmente consomem os produtos, sentem os benefícios, a qualidade. Então, hoje, muitos nutricionistas realmente consomem a nossa marca, a nossa suplementação. E, então, podemos dizer, iniciamos em 2022, tem esse marco nacionalmente. E esse ano também, Eric, 2024, foi muito importante. A gente participou de uma feira aqui do Nordeste, onde a gente ampliamos, né, a nossa linha. Então, a gente lançou essa linha para performance, com a creatina, pré-treino, o Nutrargin. Então, a gente expandiu. Hoje, a gente tem também uma coenzima. Então, como o Fábio falou, é muito difícil você olhar nosso portfólio e não ter uma necessidade que a gente consiga atender. Sim, sim. E antes da gente falar da linha de produtos, que a gente está cercado por eles aqui, vamos falar um pouquinho de cada linha, dos produtos principais, os mais amados, queridinhos dos clientes. Mas eu queria também entender e conhecer um pouco sobre a missão e valores da empresa. Porque, assim, cada vez mais as pessoas procuram se identificar com empresas e marcas. Uma coisa é você se preocupar com uma marca de roupa que não vai ter tanto impacto, porque você não ingere e tal. Já uma marca de suplementos, então ela precisa de alguns valores para as pessoas terem confiança na marca. O que vocês diriam que são os principais valores da Nutraform? Olha, a gente não pode deixar de falar de verdade, tá? Então, os nossos produtos, Eric, eles não têm o que muitas pessoas falam a respeito de placebo, tá? Para quem está assistindo o podcast agora e de repente vai se perguntar, mas o que é placebo, tá? Placebo são testes que são feitos com pessoas, vamos dizer, cobaias humanas, tá? Em que você administra no tratamento comprimidos com farinha, no sentido literal, Sim. tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você vai ingerir no seu tratamento 2 comprimidos idênticos no aspecto visual. Um deles vai ter farinha e o outro vai ser para um tratamento para dor. Ok? Pronto, você ingeriu em um dia, você ingeriu o comprimido para dor. De fato, que ele tem ali um componente efetivo para dor. Você ingeriu, passou a dor, tá? No outro dia, você vai ingerir, aí que é o placebo, tá? Você vai ingerir um comprimido com farinha. E aí, um médico vai ficar te acompanhando, ou então uma enfermeira vai ficar te acompanhando, tá? E vai ficar te fazendo perguntas bem básicas. Eric, como é que tá a dor? Passou? Aí você diz assim, passou a dor. Então isso é o que a gente chama de placebo. Que é o efeito psicológico, tá? Que acaba a sensação a pessoa tendo só por estar tomando um certo medicamento que passou aquele problema dele. Né? Mas aí eu vou te falar também o seguinte, no terceiro dia, no quarto, no quinto, um mês, se você continuar ingerindo o placebo,
vai chegar uma hora que não vai ter mais como disfarçar a dor, tá? Não vai ser digamos, um efeito psicológico. A enfermeira vai te perguntar, Eric, como é que tá a dor? Aí você vai dizer assim, eu continuo sentindo dor, tá? Então, assim, resumindo, ele não vai ter eficácia, ele não vai te entregar aquilo que está prometendo. A Franciele falou agora há pouco a respeito de uma influencer que ela utilizava um dos nossos produtos, que é mais prescrito, que é o Revita, tá? E é interessante, ela tem um relato em que ela descreve o que aconteceu com ela, um acidente, e ela mostra com evidências em uma região que já não crescia mais cabelo, crescendo o cabelo. Então, assim, não tem como você discutir se isso é uma verdade. Então, se a gente for falar de valores, e nós temos não só a verdade, mas eu acho importante que a gente diga esse como o principal. Tá? E é legal você falar isso, porque no mercado de suplementos, quem consome, e existe uma crítica de outras pessoas, alguns profissionais, de dizer que suplementação é muito placebo. Não é generalizado, são algumas marcas ou outras, mas você ter a confiança, que você falou da verdade, de que se eu consumir esse produto da Nutraform, eu vou encontrar lá tantas gramas do componente tal. Isso é importante para uma marca como de suplementos, e isso vocês entregam, né? Perfeito. Eric, você pode pegar essa creatina aí? Olha só, vou dar um exemplo da creatina, tá? Tá. Olha só, a creatina. Esse produto aqui é um produto da Nutraform, uma creatina pura monoidratada, tá? Nós já suplementamos com essa creatina há meses. Há meses. E eu fiquei muito tempo sedentário e voltei a praticar atividade física agora recentemente. A minha idade hoje eu tenho 47 anos, tá? E quando eu voltei à atividade física, eu disse para mim mesmo, Fábio, você vai fazer como se fosse uma fisioterapia. Porque eu sempre gostei de treinar com carga, com aumento de carga progressiva, etc. Tá? E o que acontece? Ontem, depois de muito tempo, eu fui fazer uma rosca direta na barra. Tá? Eu tenho 47 anos, eu estava um bom tempo sedentário. E eu comecei com 10 quilos em cada lado e eu ainda consegui acrescentar mais 2,5 kg, ou seja, eu fiz com 25 quilos mais o peso da barra, que são 12 quilos. E eu consegui fazer 3 séries com 10 repetições cada uma, um movimento completo. E eu tenho certeza absoluta que a creatina, ela faz toda a diferença no que está acontecendo hoje na minha vida, tá? Então, como se não bastasse, à tarde eu fui cortar o cabelo e eu sempre corto o cabelo no mesmo local com a mesma pessoa, tá? E quando eu entrei, são 3 cabeleireiros lá. Um deles olhou para mim e disse assim, cara, tu tá muito mais forte. Eu ganhei, nos últimos 3 meses, eu ganhei 7 quilos de massa muscular. Nossa. 7 quilos de massa muscular. Então a gente está falando aqui de quê? De evidência. Sim. Tá? Então, nós temos no nosso portfólio um produto que é o Nutragin, que ele tem ácido aspartico, que ele tem aspartato. O aspartato, existem artigos científicos publicados que existem evidências de que ele eleva naturalmente os níveis de testosterona. Outra coisa, tudo que a gente está falando aqui, nós não estamos falando de medicamento, nós estamos falando de suplementação, nós estamos falando de um processo natural. Tá? E legal, já que a gente está entrando agora na linha de produtos que a gente quer conhecer, tem pessoas que ainda não conhecem todos os produtos, mas eu queria começar aqui com a creatina, não é aqui, Fábio? Eu vi postagens recentes dizendo que hoje o suplemento mais pesquisado no mundo é a creatina, pelos benefícios que elas trazem, pelos benefícios que ela traz e o porquê da creatina ser tão estudada e ser tão importante para alguém que está praticando atividade física. E não só para alguém que está praticando atividade física. Legal. Tá? Hoje a creatina ela é prescrita do adolescente ao idoso. Né? Para quem prevenção de perda de massa muscular ao idoso acontece muito. O adolescente, então,
Ah, é só para quem treina? Não é. O Fábio está dando um exemplo na prática, no treino, né? Na força. Mas ela não é somente porque que ela é mais prescrita por isso. Sim. Do adolescente ao idoso precisa consumir a creatina, precisa suplementar. Eu até vi uma vez alguém fazendo uma comparação para dizer o funcionamento da creatina no músculo, né? Que é pegar uma garrafa de água seca, de plástico, né? Amassada, e você assoprar, ela enche, né? É mais ou menos o que a creatina, mal comparando, seria o que a creatina faz, né? Então vamos começar com a linha de produtos com a creatina. Hoje vocês têm é um dos produtos mais novos de vocês, né? Isso, É, nos últimos a lançamentos. gente mais do que dobrou o nosso portfólio, Certo. a gente mais do que dobrou a quantidade de SKUs esse ano. Certo. Tá? Então vamos começar com essa linha muito de treino, creatina, o que vocês têm para o consumidor? Eric, vamos lá. Voltando a falar um pouquinho do histórico, lá na farmácia, tá? Lá no balcão, tratando diretamente com o consumidor final, nós identificamos o quê? 7 produtos que eram indispensáveis. Então, lá atrás, em 2016, nós iniciamos com esses 7 produtos, tá? Então, eu vou falar aqui do básico para qualquer pessoa. Nós lançamos 2 multivitamínicos no nosso portfólio, o AZ e o Fêmea, tá? Você falou de missão. A missão da empresa é levar qualidade de vida para todas as pessoas. Então a gente não faz. Não, a gente só vai trabalhar com bodybuilder, a gente só vai trabalhar com atleta de performance. Não, a gente vai oferecer produtos com qualidade para todos os públicos. Então a gente começou também com o cálcio, com 600 miligramas com vitamina D. O Revita, tá? Um produto porque mulher principalmente reclama muito de queda capilar e de unhas quebradiças, então era um produto que a gente tinha que ter no nosso portfólio e foi isso que a gente fez, tá? Cloreto de magnésio puro, o magnésio, as hortaliças que deveriam ser a nossa principal fonte de magnésio e não são porque o solo é pobre em magnésio, e o magnésio também, tá? É muito estudado, tão estudado quanto a creatina. É um produto de suplementação obrigatória. Que encontra nas hortaliças, é isso? E aí entra no hábito de alimentação que muita gente não come, né? Que você ia ter, talvez, esses componentes que não encontram nessa suplementação. Né? Mas o mais interessante é o seguinte, a gente tem que entender o mecanismo de transporte, tá? Então, de forma bem resumida, a planta ela está enraizada no solo. E através daquela raiz é que a planta ela vai extrair os nutrientes do solo. Se o solo não tem magnésio, a planta também não tem magnésio. E para o solo ter magnésio, precisa ser inserido no solo magnésio. Isso não é feito por quê? Porque tem um custo, e o custo não é baixo. Então, resumindo, a hortaliça, as verduras, se alimentar bem, teoricamente, a gente deveria sim ter a ingestão de vitaminas e minerais que a gente precisa para o nosso dia a dia, tá? Mas não tem. Então a gente lançou um cloreto de magnésio. Começou com a linha de 7 produtos o ômega no portfólio, certo? Que o corpo ele não produz ômega 3, então a gente tem que suplementar com ômega 3. Então a gente iniciou com esse portfólio de produtos, tá? E aí a gente teve digamos, um plus no nosso portfólio, tá? E esse ano a gente ampliou, a Franciele disse, nós lançamos a cúrcuma, nós lançamos a coenzima Q10. Vai me ajudando, Franciele, por favor. A coenzima Q10. A vitamina D. Nós lançamos a vitamina D com 2000 UI, tá? Creatina. A creatina, um ômega 3 super concentrado. Ele tem quase 1.700 miligramas de ômega 3, tá? Importante falar também que o nosso ômega 3, ele tem o selo de qualidade internacional, que é o ômega 3, que atesta a qualidade, a pureza, que é livre de metais pesados. Então, assim, apesar de todos os nossos suplementos é legislado pela Anvisa, né, no que a gente consegue laudar, no que a gente consegue entregar um selo, algo a mais para passar, reforçar, né, que realmente é algo sério, algo de qualidade. O nosso ômega 3, nas 2 apresentações que nós temos de ômega, ele tem o selo que garante. Então, quando às vezes a pessoa também vai na farmácia ou numa loja de suplementos, é importante olhar se ele tem esse selo, que vai garantir que realmente é ômega 3 puro de qualidade
livre de metais pesados. O Revita, que vocês, conversando com vocês, vocês falaram muito do Revita. É um queridinho pelos clientes, né? Porque é uma dor de praticamente todas as mulheres. Eu tenho minha mãe, 3 irmãs, e eu sempre ouvi isso em casa, de unha quebrando e tudo. E ele serve para cabelo, pele e unha. Mas Isso, o homem é engraçado. pode tomar também, Sim, e deve. sim. Engraçado que a gente recebe muito. Problema com queda capilar, com queda de cabelo. Sim, ficar careca. Não é? Ninguém quer ficar careca, né? Então, Gente, careca, tá né? acontecendo. E a gente recebe muito, Eric, fotos. A gente tem várias fotos das clientes que tiram no banheiro ralo, né? Olha, desculpa estar te enviando, mas eu tô aqui incrível, que Pô, que apenas legal. em pouco tempo, olha a quantidade que diminuiu. Eu tinha muita queda capilar. E, então, a gente recebe muito feedback positivo dele. Engraçado também do Fêmea, também é um produto para a saúde da mulher. E já tivemos procura, olha, onde é que eu estou aqui no Piauí, onde é que minha mãe comprou e onde que eu compro os produtos de vocês, porque minha mãe sentia... O Fêmea é para que especificamente? É um multivitamínico voltado para a saúde da mulher. Certo, porque são Então, necessidades às vezes diferentes do corpo Isso, do ele homem. dizia que a mãe dele tinha sofria, né, com sintomas da menopausa. Então, na suplementação do Fêmea, esses sintomas foram atenuados. Então, a gente tem um feedback muito bom também do Fêmea. Ele é muito prescrito também pelos nutricionistas. Colágeno, acredito que vocês têm. Nós temos sim colágeno em cápsula, é o colágeno hidrolisado com selênio associado. Certo. Nós também temos no nosso portfólio. Tá bem lembrado, Eric, o colágeno foi um produto também desses 7, né? Eu acabei esquecendo e você lembrou agora. O colágeno também fez parte desses 7 produtos de lançamento lá em 2016. Certo. E a gente conversou aqui um pouco sobre feedback de clientes, né? Você deu alguns feedbacks, né, do cabelo do ralo, você deu aquele feedback da cliente que tirou lá a cílio, que vocês deram resultados, mas tem algum outros feedbacks que vem à cabeça de vocês, de clientes que usaram os produtos de vocês e, pô, bacana, aconteceu isso, aconteceu aquilo, obrigado. Tem sim. O que vem na cabeça? O Nutraterm, que ele é rico em fibras. Então, a gente recebe o feedback também. Olha, eu estava precisando trabalhar o controle do peso. E eu notei, quando eu comecei a suplementar, ele realmente deu a saciedade. Ele, por ser rico em fibras, ele vai te ajudar também a regular o intestino. Então, outro produto nosso também que é muito prescrito e muito consumido e temos feedback muito bom é do Nutraterm. Legal, legal. E vamos, como a gente está no primeiro episódio da primeira temporada do Nutraform Podcast, o que as pessoas podem esperar aí dos próximos episódios? Quais são os temas aí? Né? Eu sei que vocês já desenharam algumas coisas, outras coisas ainda estão por vir, mas que assuntos a gente vai encontrar por aqui no Nutraform Podcast? Eric, vamos lá. Tem muita coisa bacana para a gente conversar nos próximos episódios, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui que pouco se fala, né? Esse produto que você está segurando aí é o Revita, e a gente está falando muito de mulher, Revita, mulher, Revita, mulher, Revita, mulher. Mas você já deve ter ouvido falar em minoxidil. Sim. Você já deve ter ouvido falar em finasterida, não é? Então, assim, da mesma forma que o homem ele é muito mais acometido por problemas de queda capilar do que a mulher. Bem mais, não é? Então, muitos tabus precisam ser quebrados. Então, como a gente disse lá no comecinho do podcast, qual é o nosso objetivo aqui? É a gente levar a informação para as pessoas, tá? Então, por exemplo, tá aqui, a gente está falando de uma informação importante agora. Não tem problema, você pode e deve usar o minoxidil, tá? Você pode e deve, porque a gente está falando agora de um medicamento, você pode e deve utilizar a finasterida. Finasterida é medicamento. Então precisa sim ter um prescritor, um acompanhamento, tá? médico. Mas não tem problema nenhum você, homem, que tem problema de queda capilar, suplementar com Revita também, tá? Legal. Então, dentro desse universo de temas que a gente vai abordar, vai ter um episódio sobre saúde da mulher, Saúde do homem. saúde do homem, vai ter um episódio sobre suplementação, mitos e verdades. Correto, exatamente. Atividades físicas, isso. nutrição, pessoas que quer só marombar e pessoa que quer só manter o seu padrão de Isso, saúde. correto. Então tem muita coisa bacana para vir por aí, né? A gente vai trazer profissionais porque entendemos a importância
de termos trazermos pessoas para o podcast que vão falar com autoridade, com propriedade, que tem uma formação acadêmica, porque hoje existe uma facilidade muito grande de adquirir conhecimento. Sim. Então, e tem um monte de papagaio, né? Aqueles caras que assistem ali os conteúdos no YouTube e repetem, simplesmente repetem. Não, a gente vai trazer aqui autoridades. A gente vai trazer pessoas que realmente vão falar com propriedade, porque tem uma formação acadêmica e tem uma vivência também no dia a dia. Então, a gente vai falar saúde do homem, saúde da mulher, nós vamos falar sobre emagrecimento. Inclusive tem um desafio, né, que vocês estão fazendo, né, um acompanhamento que é sobre emagrecimento. Eu fiquei curioso quando vocês mencionaram pra gente, e vocês estão acompanhando uma pessoa do começo ao fim, né? Explica pra gente um pouco como é esse desafio que a gente vai abordar em um dos episódios, não é isso? Vamos sim. A gente está acompanhando a Babi. A Babi, ela tá hoje com obesidade grau 3, né? Então, a gente realmente viu que nesse ano ela se propôs, né, a pensar no futuro, né? Como o Fábio falou, não é questão de sobrepeso, é questão de saúde. Então, a gente está oferecendo todo o suporte que ela precisa de suplementação, de profissionais, né, educador físico, nutricionista, que está sendo acompanhada por médico também. Então, por quê? A gente se preocupa muito, Eric, é como a gente tem falado nesse episódio, né? Não é ser mais uma marca, é realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Então, a gente iniciou esse projeto que se chama Transformação. A gente vai estar trazendo a Babi também para falar como que ela chegou a esse ponto, quais que eram os tabus que ela tinha de educação física, da atividade física, da alimentação. Então, é algo que muitas pessoas podem se identificar, né, que querem sair daquela zona de conforto, daquele peso, da saúde, né? Então, a gente vai estar trazendo ela também para falar um pouquinho sobre isso e de que forma, né, que a gente pode mudar. Então, às vezes as pessoas, eu acho que eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. Então, a gente chegou, né, junto com a Babi, para trazer essa transformação para ela de dentro para fora, porque a estética é consequência. Então, ó, você que está chegando aí, se liga, porque vai ter aqui nos próximos episódios especialistas, ou seja, pessoas que entendem e sabem do que falam, têm autoridade, histórias inspiradoras como da Babi, alguns cases que vocês vão trazer aqui. Então, vem muita coisa bacana por aqui. Então, para a gente encerrar esse episódio, eu queria que vocês dessem um recado final, um de cada, por que eles devem acompanhar o Nutraform Podcast. Vou começar com você, Fábio. Olha, a nossa expectativa é muito grande em relação ao que o que está por vir, não é? Então, a gente faz esse convite para que quem está assistindo o podcast agora volte, continue acompanhando a Nutraform e continue assistindo o podcast, porque vem muita coisa legal aí pela frente, né? Muito conteúdo, muita informação importante e vamos que vamos aí, que realmente vem muita coisa boa pela frente. É uma expectativa muito grande da nossa parte em relação ao que vai acontecer. Uma novidade importante, viu? Você que está nos assistindo vai ter cupom, Eric, de desconto. Opa, peraí. Você que está nos assistindo aqui até o final, vai ter um cupom de desconto para quem está assistindo aqui o episódio, que é para desconto dos suplementos da Nutraform. Toda linha vocês vão estar recebendo cupom de desconto de 15%. Em qualquer produto da nossa linha, você vai receber 15% de desconto. Só falar o nome do cupom que a gente vai disponibilizar aqui no podcast. Então vai estar na descrição aqui, na descrição do vídeo, vai ter lá o cupom, que acredito que vai ser Nutraform Podcast, mas vai estar lá na descrição o cupom para você que adquirir os produtos com 15% de desconto. Desconto sempre é bom, eu também vou até aproveitar para comprar minha creatina, que eu estou voltando a treinar. Importante também, Eric, pedir para seguir nosso canal no YouTube, Nutraform Brasil, seguir o nosso Instagram, estamos também no Spotify, então você ativa o sininho para receber as notificações, acompanha, não perde nenhum episódio, porque vai ter muita coisa boa, muita dica bacana, e você não pode ficar fora dessa, tá bom? Acompanhe-nos nas redes sociais.
Lembrando que o Instagram, que é a rede principal, que é Isso. Nutraform Brasil. Correto. E você que está aqui, ó, se inscreve no canal, ativa os sininhos, como a Franciele falou, compartilha esse conteúdo para avisar para pessoas que esse podcast está nascendo, que vem muito conhecimento de qualidade para vocês. Né? Queria agradecer vocês por esse papo, foi um papo muito bom, muito bacana, deu para conhecer um pouco da história da Nutraform e o que vem por aí. Até a próxima, pessoal.